Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. Gente, no vídeo de hoje eu vou apresentar as minhas percepções sobre esse livro fantástico chamado Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Esse livro, ele faz parte do primeiro livro que eu elenquei para a gente fazer uma leitura coletiva agora no mês de novembro. Esse livro, Um Pequeno Herói e uma História Desagradável, é como se fosse assim, uma introdução para quem nunca leu Dostoiévski, gostaria de ler, que tal então livros pequenininhos, né? E também respeitando o ritmo das pessoas, porque né, nem todo mundo tem esse tempo todo para fazer leitura, e quando as pessoas não têm também o hábito da leitura, elas demoram mais um pouquinho, né? Enfim. Então eu gostaria assim, se as pessoas aderirem a esse projeto de leitura coletiva, elas terão lido no mínimo 3 livros em um mês. Eu acho isso fantástico, né? 3 livros no mês está ótimo. Para quem não tem o hábito da leitura, é muito legal isso. São 3 livros curtinhos, mas daí as pessoas também fazem outras coisas na vida, não é só leitura, né? A leitura é um complemento de tudo que existe, não somente isso, né? E até estava conversando com um amigo, né? E eu estava treinando no piano, e daí eu falando assim, eu nunca vou ser a Valentina, né? A Valentina é aquela pianista assim maravilhosa, né? Que parece que a mão é toda desmembrada, porque ela toca numa velocidade que é uma coisa de louca. A Valentina só faz isso na vida, né? A gente faz tanta coisa. Então, assim, a gente não só lê, né? Então a gente sai, a gente passeia, a gente namora, a gente viaja, a gente conversa com os amigos. Então, o celular do meu marido tocando aqui, chegou mensagem para ele, enfim. É, então, assim, a gente faz outras coisas também, né? A leitura é um complemento da nossa vida, ela não é a nossa vida, né? Nem tem que ser, né? Então, deixa eu apresentar para vocês as minhas percepções sobre esse livro fantástico, que foi o primeiro, então, que nós lemos nessa leitura coletiva. Noites Brancas, e por acaso eu escolhi esses 3 e depois a Ianê marcou lá com muita propriedade. Esse livro foi o livro escrito antes dele ir para a Sibéria, Um Pequeno Herói durante a prisão na Sibéria e Uma História Desagradável quando ele volta. Então, por acaso, eu criei uma cronologia que foi bem importante. Mas, para ser sincera, por que eu escolhi esses 3, né? Porque são 3 que eu tinha aqui em casa e são 3 curtinhos. Não só esses 3, mas 3 curtinhos para fazer a introdução. Acabou dando certo, né? Então vamos comentar esse Noites Brancas. O que é Noites Brancas, né? É um fenômeno do verão, onde os dias eles são mais longos, né? Que São Petersburgo é lá em cima, então o sol ele demora mais no verão durante o dia, as noites são muito curtas, né? Então, por isso Noites Brancas. Mas aqui para mim, uma metáfora que eu vou explicar como é que ela se dá nessa minha percepção. Essa história é contada em primeira pessoa por um narrador que não tem nome, e esse narrador é um sonhador, né? E ele se apaixona. Então ele começa a dizer que ele é uma pessoa que ele tem dificuldade para relacionamento, que ele não se envolve com as pessoas, que ele já teve algumas aproximações, mas que ele gosta de vagar pela cidade. E de repente ele encontra uma moça em cima de uma ponte, chorando, e essa moça ele vai ter esse relacionamento que, na verdade, ela é uma pessoa prometida, né? Então, essas 4 noites, né, que são divididas assim, os capítulos do livro, né, essas 4 noites em que eles vão se encontrar e conversar, a minha percepção é o seguinte: esse narrador, que já se diz não é confiável, para mim ele cria essa pessoa, porque até ele é bem atiradinho para quem se diz tímido, né? Ele investe nessa conversa, nesse relacionamento. Ele se diz bastante tímido, mas é uma investida. Então não achei ele tão tímido assim. E aí ele se mostra apaixonado como um amante ideal para ela. Só que essa moça, ela vive atrelada à saia da avó, que é cega, né? E
porque ela fez alguma travessura que não é revelada. E aí, agora que ela está prometida, a avó traz ela atrelada ali, a saia dela, para que ela não escape e que ela possa ser entregue a esse prometido. Bom, em um momento até da trama, ela resolve que a criada fique no lugar dela, ela convence a criada, né? Então a criada, ela é surda e consequentemente muda. Nem todo mudo é surdo, mas todo surdo ele tem dificuldade com a linguagem, então ele parece um mudo. E aí eu me lembrei de um filme que eu vou deixar o card aqui, que é Assassinato por Morte, né? Onde o mordomo Jamesi, ele é cego e a cozinheira Ita, ela é surda e muda. Engraçadíssimo. É um filme muito antigo, mas vou deixar o card aqui para vocês verem do que eu tô falando. Então eles vão travando durante essas noites essas conversas. Então, na minha percepção, esse narrador ele cria essa pessoa que é prometida, portanto nunca será dele, né? E essa moça, né, que é eu sempre esqueço o nome dela, gente, eu vou dar uma colada aqui, porque eu tenho uma dificuldade com esses nomes russos, eu sei que ela é um diminutivo, é Natácia, diminutivo de Anastácia, né? Então, o nome dela, deixa eu ver aqui, eu vou dar uma colada, pera lá. Não fica bravo comigo não, porque eu preciso falar, eu tenho uma dificuldade enorme com esses nomes russos. Eu ainda não me adaptei. Nastenka. Nastenka é um diminutivo de Anastácia. Então essa moça prometida, ele cria essa pessoa, né, e dali desenvolve um amor por ela que não vai ser realizado nunca. Por outro lado, ela é prometida para uma pessoa que vai se casar com ela e ela assim, ela quer um amor romântico, né? Então ela cria esse personagem aqui, né, que é o parceiro ideal, é o homem romântico, né, e todo o imaginário dela em cima de uma pessoa. Então, na minha percepção, esses dois personagens, eles só existem um para o outro, né? E essas noites, né, ela diz assim, as noites brancas, é porque, como não existe a noite, a impossibilidade do sonho. E daí a vivência dessa experiência onírica do sonho, da criatividade, da imaginação, etc. Aquilo que não vai se realizar. Então, para mim, é isso, né? Nem o sonho lúcido, né? Aquele sonho em que você sente o cheiro, você sente o tato, né? E, enfim, o sonho lúcido tem isso. Então não existe nada disso aqui, né? É um criando a expectativa do outro e o sonho, a impossibilidade desse sonho nada mais é do que essas noites brancas, porque como a noite não se completa, não se pode então viver o sonho. Então essa foi a minha percepção. Eu sei que algumas pessoas no grupo de leitura, essas pessoas discordaram da minha percepção, mas essa é a minha percepção que eu estou oferecendo, né? Outras pessoas têm as delas, então isso é perfeito, né? É para isso que serve a leitura, né? Para que a gente possa pensar diferente sobre como a história chega, né? E também porque uma vez o sonho, ele sempre parece ilógico para aquela pessoa que não tem sentimento de pertença com esse sonho. Então quem sonha cria, imagina, projeta, né? Tem toda uma estrutura para esse sonho. E quem é o espectador do sonho do outro sempre vai achar ilógico, sempre vai achar importuno, inadequado, impossível, etc. Então, aos olhos dos outros, os sonhos, eles são absurdos, né? Eles só parecem mais reais a partir de quem os constrói. Eu vejo dessa forma. Então, para mim, esse livro aqui, muitas pessoas também não gostaram, acharam o conto arrastado, muitas pessoas gostaram muito. E lógico, né, a leitura ela tem essa capacidade de encantar alguns e não a todos. E isso para mim é uma coisa mágica, né? Imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa, do mesmo livro e tivesse a mesma percepção. Que graça teria a gente criar um canal ou criar a leitura coletiva para a gente discutir, né? Para mim foi perfeito, eu adorei, eu devorei, para falar a verdade, esse conto. E eu achei fantástico que pudesse haver
essa possibilidade de uma criação, um fantasma, né? Essa atmosfera fantasmagórica das noites brancas de São Petersburgo nada mais é do que esse fantasma do ideal de um perseguindo, né? Do ideal de um sendo perseguido e sendo criado sobre o outro. Mais ou menos isso. Então, esse livro, particularmente, foi presente de aniversário que eu recebi da queridíssima Charlene Ximenes, dos livros da Chá, e ela me mandou. E como não veio nenhum cartãozinho, eu coloquei aqui, viu, Charlene? Eu anotei aqui de quem que eu ganho os livros, que eu sou eternamente grata. As gravuras são maravilhosas, outras pessoas leram em outras edições, mas eu fiquei apaixonada pelas gravuras e principalmente pelo pós-fácil, os comentários do Nivaldo dos Santos, que foi o tradutor desse livro aqui, que é um lançamento da editora 34 da coleção Leste. Então, gente, essa aqui foi a minha percepção de Noites Brancas e eu gostaria muito de ouvir as suas percepções, se vocês já leram esse conto do Dostoiévski, essa novela, e o que você tem para me dizer sobre isso. Eu vou adorar ver as suas percepções, como vou adorar ver você discordando de mim e vou adorar também ver que você concorda com a minha percepção. Então, eu gostaria muito de ver as suas considerações escritinhas aqui embaixo. E o nosso próximo livro, da outra semana, Um Pequeno Herói, e eu aguardo você para essa leitura, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês, tchau, até a próxima, valeu!